capítulo 7, leia comigo, versículo 1. Não julgueis, para não serdes julgados, porque do mesmo modo que julgados, sereis julgados também. Sereis também vós julgados, e com a medida com que tiveres medido também, vos sereis medidos. Porque olhas para a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Ou como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu. Amém? Faz uma oração comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos aprender de Ti, Senhor. Tua palavra é revelada, Senhor, nos ensina. Fala, Senhor, conosco. Senhor, o Senhor nos escolheu, Senhor, para aprendermos a verdade e ensinarmos as pessoas. Nós sabemos, Pai, que estamos num tempo que o Teu Filho Paulo profetizou, que muitos terão comichão nos ouvidos, não terão compromisso mais em introduzir a palavra no coração para Te temer. Mas nós queremos, Senhor, ainda aprender, Senhor, a verdade revelada. Nos livra dos falsos profetas, nos livra, meu Deus, de falsos ensinamentos. Fala conosco a verdade da Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. O que Jesus está nos ensinando aqui nessa pregação, continuação da pregação do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, Jesus pregava muito duro para a época e para a situação. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, que aqueles que estavam ali seguindo a ele, reverenciando, tinha que amar o inimigo, era como se desse uma facada no coração da pessoa. Porque o judeu estava sendo opressivo, estava sendo massacrado pelo inimigo chamado Roma, o Império Romano. Então pedir para o judeu amar um romano era pedir para ele ser condenado, porque não tinha condições. Não tinha a mínima condições. E o judeu, ele começou a se fechar no seu círculo religioso. E este círculo religioso, ele deu ao coração do povo judeu uma dureza muito forte. Para tudo que acontecia dentro da cultura, naquele contexto, tinha-se um juízo. Escute. Juízo. Não tira essa palavra mais do teu coração. Você sabe o que é um juízo? Você sabe o que é um juiz, né? Aquele cara que veste um paletó e tem mais autoridade que o advogado, né? Você sabe quem é um juiz, né? Mas o que é um juízo? A Bíblia diz que os rebeldes e os demônios estão reservados a um juízo. Porque o juízo, amado, é uma conclusão. Escute, aprenda aqui uma coisa nessa noite. Juízo é uma conclusão. É um ponto final. E quando Jesus está nos ensinando aqui, não julgueis, para não serdes julgados, ele está dizendo assim, olha, não faz o juízo, ou seja, não conclui nada na vida de ninguém, não conclui, deixa o teu irmão viver quieto em paz, a tua irmã, porque se tu concluir, você será medido na mesma medida. Vai ser julgado no mesmo valor. E quando ele fala que se tendo uma palha no nosso olho, não adianta eu olhar para o irmão e dizer que o irmão deve tirar a palha do olho porque eu tenho uma trave. Jesus, ele não está falando de defeito. Sabia disso? Jesus está falando da incapacidade que nós temos de tentar julgar alguém. Jesus está dizendo, filho, tu precisa de salvação e condenação, tu quer julgar as pessoas? Tu precisa de
de mim para te salvar, tu quer fazer um juízo para a vida das pessoas, é? Quer? Certeza? Pois o mesmo valor também será valido. O valor será valido. O que é isso, hein? É a avaliação do valor. Sua conclusão da vida do irmão foi assim. Ah, pai, esse irmão é gente boa, mas começa, né? Trazer a ficha do irmão. Começa a trazer a ficha da irmã. Aí a ficha não acaba mais porque a Bíblia diz no capítulo 4 de Tiago que a língua é inflamada pelo inferno. E o inferno, meu filho, você não conta o demônio. Você não tem como contar. Porque quando Deus fez os anjos, Ele fez de uma maneira tão linda que só quem sabe a numeração dos anjos só é Deus. E a terça parte caiu de lá para cá. Né? E essa terça parte que guerreia contra a nossa vida, porque a Bíblia está revelando que guerreia contra a nossa vida. Jesus disse que nós somos discípulos de Jesus para servir a Ele, para negar o mundo, que é liderado por quem? Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Então, quando Jesus fala uma palavra pesada, Ele não está falando para rebaixar ninguém. Ele está falando com a preocupação da nossa alma. Ele está falando que nós não temos capacidade de levantar juízo, seja para qualquer ser humano que seja até ali o pior bandido da sociedade. Nós não temos capacidade. Nós podemos lamentar pela vida dele ou pela vida dela. Pessoas que não querem compromisso com Deus. Pessoas que não querem se compromissar com a verdade. Mas quando eu idealizo a vida de alguém, e eu começo a trazer os pormenores, né? Os pormenores são os detalhes. Começo a detalhar a vida. E fecha a conclusão desse detalhamento, concluir ideia para alguém, para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu esposo, para a minha esposa. Ideia e ponto final é o que eu acho, o que eu penso e pronto. Falando, é assim. Isso se chama juízo. Isso é um juízo, é a conclusão de valores, é a conclusão de ideias. Agora escute! Quase todos os nossos juízos que nós concluímos, que as nossas ideias que nós colocamos para fora da nossa língua, da nossa boca, estão errados. Quase todos. Agora escute aqui o que eu vou dizer. Alguns estão razoavelmente corretos. Agora escute que eu vou dizer mais uma coisa. Os que estão corretos ainda é juízo. E Jesus disse, não julgueis. Não julgueis. Por quê? Porque com o valor com que faz o juízo será feito a você. O fulano vai para o inferno. Juízo. Conclusão, você também vai para o inferno. A conclusão, juízo é a conclusão final. Como é que você está concluindo a vida do teu irmão, da tua irmã? Como é que você conclui quando você olha, quando você analisa, quando você está um de doutor sociológico ou doutora? Como é que chega à conclusão final? É condenação? É mal, é maldade, é malícia, é mentira. Como é que você chega à conclusão das coisas? Porque chegar à conclusão se chama juízo, né? E quando ele diz julgar, não é apontar o dedo. Me ensinaram que julgar as pessoas é estar apontando o dedo para as pessoas. Mas aqui julgar significa fazer o juízo, é concluir ideias, concluir fatos, concluir coisas que eu quero argumentar e falar. Quero mostrar serviço, eu tenho um língua também, crente. Deixa eu falar um pouquinho da vida do outro, da outra, deixa. Deixa não, Jesus, que senão tu sabe, Jesus. Aí, um bocado de gente ser julgado com o mesmo valor. Muita gente. E ele fala, sereis também vós julgados, e com a medida com que medides, será medida a vós. Escute o que eu vou dizer agora.
aquela irmã não vale um bombom. Olha o que é que tu vale se tu falar um negócio desse. A mesma medida! Tá aqui! Na palavra, meu filho. Aquela irmã não vale um biscoito. Olha aí! O que é que você... Olha o que é que você vale. Tá aqui, a mesma medida, o mesmo valor. É o mesmo valor. Quando você rebaixa alguém, está se rebaixando a você mesmo, porque é espiritual. O que é ligado na terra é ligado no céu. Foi o que eu preguei ontem no Jardim Bandeirante. Perdão. No domingo. Você tem a capacidade de olhar para sua irmã e para o seu irmão e ver igualdade? Ou superior, porque se tu olhar com superioridade, julgamento, você também é superior. Eita, Jesus, nunca tinha escutado na palavra desse tipo. Será que nós temos isso? Foi isso que eu preguei, humildade. Porque a humildade são valores. E se eu tenho valores espirituais, consigo olhar para meus irmãos com esses valores também, para minhas irmãs, significa também juízo, porque é uma conclusão. Poxa, o meu irmão não tem nada de ser inferior a mim. Se ele é diante dos olhos de Deus, ele é igual. Patente aos olhos de Deus, não tem nada de... Não interessa o tanto de dom, porque tem pessoas que pensam que dom é superioridade ou dom é algum degrau. Não é. Diante de Deus, os dons estão revelados na palavra e servem para edificação da igreja. Edificação da igreja, isso é crescimento espiritual. Não é para promoção pessoal. Estão trocando os valores hoje, né? Muita gente tem um dom, né? Bonito, fala bonito, tem um dom de cura. Estão se promovendo. Mas nós temos que ter cuidado com o que nós aprendemos até hoje. E como é que esse aprendizado está sendo colocado em prática? Porque na prática, aquilo que você pratica é o que você crê e é o que você ignora. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo, não. Aquilo que eu creio é o que eu pratico, e o que eu pratico é o que eu creio e é o que eu ignoro. É. Você sabe que a palavra diz para nós não sermos juízes, porque juiz só existe um. Mas nós temos o mal de tentar fazer juízo na vida das pessoas. Né? Temos ou não temos esse mal? Temos sim. Nós no século XXI o negócio está pesado. Tem hora que a gente sente aquele baque espiritual. É o fermento se inchando. Se a gente não tiver cuidado, começa a inflamar em redor, fica todo inchado, inflamado pelo inferno. E Deus cobrando de nós outras atitudes. Não julgueis, para não serdes julgados. Porque do mesmo modo, não vai ser diferente. Né? Não vai ser diferente. Sereis julgado a vós. E com a medida que medirdes, também vos sereis medidos. Né? Aí você já escutou muito isso. As irmãs não valem um bombom. Você já escutou muito dizer, esse irmão é só Jesus. Tá só farinha, né? Tá só a carroça com barulho, vazio. Nós seres humanos temos esse mal, mas de ter esse pré-julgamento das coisas. Muitas vezes nós erramos mais do que estamos certos. E o bom, você sabe o que é? Perdão, o bom não, o ruim é que se o irmão não me agrada ou a irmã não me agrada, aí é que eu fico mais à vontade de falar, de julgar. Parece que o inferno se alegra mais, fica
Hã? Temos que ter cuidado, mas com que nós estamos nos adaptando, falando, exercendo, praticando. Porque está ficando muito difícil nós compreendermos a palavra e às vezes até compreendemos, mas colocar na prática, no dia a dia, na nossa língua, na nossa boca, nas nossas atitudes, está ficando mais difícil. Mas tudo isso é julgamento, Jesus disse. Eu não julgo ninguém, mas as minhas palavras julgará. Jesus não veio para julgar, ele veio para anunciar salvação. Ele veio para sacrifício, veio se oferecer sacrifício. Você já pensou alguém vir se oferecer em sacrifício e chegar condenando? Não seria uma coisa sem lógica? Não era? Seria uma coisa sem lógica. Mas ele se entregou na cruz do Calvário. E uma coisa muito interessante que eu escutei o pastor Marco Feliciano falando esse ano na pregação dos Gideões. Você sabe o que foi? 2 ladrões, uma à esquerda e outra à direita. Jesus percebeu que tinha um contra e um a favor. Ele julgou algum? Mas não foi isso que o pastor Marcos Feliciano falou, não. Ele falou uma coisa muito interessante. Escute o que eu vou dizer aqui, é muito interessante mesmo. Ele falou, olha, os 2 ladrões morreram depois de Jesus. E ele falou uma coisa muito interessante. Você sabe por que ele morreu depois de Jesus? Jesus morreu primeiro. Aí ele falou assim, é porque todas as vezes que a morte cruzou o caminho de Jesus, se deu mal. Então, se os ladrões morressem primeiro, seriam ressuscitados por um poder, né? Jesus cruzou o caminho da viúva de Naim, quando toca no esquife, levanta o defunto. Jesus chega onde está Lázaro, mandou remover a pedra, lá vem o defunto para fora. Aonde Jesus cruzava o caminho, se a morte tivesse, a morte recuava. E o Senhor, amado, ele olhou para aqueles ladrões sem algum julgamento. E o interessante, você sabe o que era? Que o ladrão deu conselho para o outro, faz isso não. Nós estamos errados, nós estamos culpa de estar no madeiro, ele não, ele está inocente. Aí o ladrão não queria nem conversa. Você sabe que gente ruim na hora da morte tem jeito, né? Pois não vamos ser ruins, não, vamos ser convertidos, crente. Jesus nos deu um jeito na nossa vida de mudar. Aceite essa mudança. É você aceitar de coração. Ele não força você querer a mudança. É uma decisão todo dia, nós temos que decidir. Então, as nossas atitudes de hoje, até hoje, não desprezar as pessoas mais e dizer que as pessoas valem isso ou valem aquilo, cuidado. Vamos respeitar as pessoas como semelhante de Deus. Olha o que é que tu diz do semelhante de Deus. Quando o crente não gosta da pessoa, isso não vale um bombom. Olha o que a pessoa diz com semelhante de Deus, não vale um bombom. Semelhante de Deus. Diz ou não diz isso o ser humano? Até os crentes estão dizendo esse tipo de frase, esse tipo de coisa. Vamos ter cuidado, mas vamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Porque a palavra de Deus revela aquilo. Pelas tuas palavras tu serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Está na palavra escrito isso. Pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Quando as pessoas falam mal de mim, eu fico triste. Porque ela está fazendo juízos e valores. E a Bíblia diz o que aqui? Juízo e valor também, da mesma forma que a pessoa fala lá, mesma forma.
E se você retribuir, aí fica 2 rebaixados. Fica 2 rebaixadas. Sem valor algum espiritual. Está aqui, ó, Jesus dizendo. Ó. Será medido, meu filho, na mesma balança. No mesmo peso. Quer ter peso diante de Deus? Quer ter peso diante de Deus? Deixa de estar fazendo juízo, deixa de estar tirando conclusões da vida das pessoas. Começa a tirar conclusões só da vida de Jesus. Ele é bom. Ele é bom. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Ele me sustenta. Eu vou glorificar esse Jesus. Eu vou servir esse Jesus. Vou louvar esse Jesus. Eu tirei a conclusão de Jesus. Ele é rei. Ele é rei. Ele é mestre. E ele é Senhor. Glórias ao nosso Deus. Quando escrever assim.